uma das orações durante essa semana, aqui na salinha, Deus me entregou algo muito forte. Acho que foi uma segunda-feira. E eu entendi que o intenso, dentre muitas outras palavras, seria algo que traria uma ativação ministerial para muitas pessoas. Em que sentido? A palavra profética liberada sobre nós é que nós iremos conquistar, avançar, bará, conquista de novos territórios. Quem está comigo? E eu creio que, às vezes, a nossa mente, ela trava, por falta de compreensão mesmo, e por falta de unção, e por falta de discernimento. E eu entendo de verdade que esse tempo, e hoje o Senhor marcou para trazer uma ativação espiritual, para trazer uma ativação ministerial, para que cada um saia daqui de fato como um exército e vá e conquiste, e ocupe esse lugar. Tendo dito isso, quem é lá do José Walter sabe que nas 2 últimas semanas eu tenho ministrado utilizando teatro, né? Pessoas, para poder o quê? Facilitar a didática, não? Então eu queria chamar aqui atores e atrizes dispostos a encenar comigo essa noite, por favor. Vem. Mas quero alguém disposto mesmo, assim, que venha me ajudar. Tá aqui um. Bora, Maico. Davi. Beleza. Aqui foi. Mais um. Fechou. Vem. Coloca pra mim a passagem. Josué 17. Vai ser o quê? Vai ser. Josué 17. Versículo 14, 15, 16, 17 e 18. Antes de lermos, quem está comigo diz glória a Deus. Antes da gente ler, eu quero mostrar aqui para vocês visualizarem e entenderem o que estava acontecendo ali naquele lugar. Todo mundo entende que Josué conquistou, invadiu e dominou uma terra? Amém, igreja? Amém. Vamos lá. Eu estou falando para vocês que eu estou meio com um fio desencapado na cabeça. Vamos lá. Josué, quem que vai ser Josué aí? Davi é Josué. Bora, Josué, postura. Josué, mas tu é guerreiro aí, acabou de conquistar um território. Esses aqui são da tribo de José. Manassés, Efraim, são os mais novinhos. Aí que é. Beleza. Esse pessoal aqui chega para Josué. Vem. Reclamando. Ei, qual era a reclamação? Josué, nós somos um povo numeroso. Nós temos muitas pessoas, muita gente para alimentar. Vai. Coitado de Josué. Vamos lá. O povo falou o quê? Olha para o versículo. Por que nos deste por herança apenas uma parte da terra? Vai, reclama com ele. Por que tu me deste, Josué? Apenas uma parte da terra por herança. Embora sejamos um povo numeroso, e Yahvé tem nos abençoado ricamente. Primeiro momento, existe o que aqui? Repita comigo, reclamação. Existe uma reclamação, um incômodo, um desconforto do povo. Alguém que já sentiu isso na igreja? Já sentiu assim um desconforto? Poxa, quero ir para um lugar maior, quero sair da garagem, eu quero sair desse lugar que não tem telhado. Eu estou sentindo um desconforto, eu quero ampliar as tendas. Alguém já sentiu isso? Já sentiu? Ele pensou assim, já. Josué fala o seguinte, passa o versículo. O que é que Josué orientou? Está enxergando? Sabe ler? Se tu és um povo numeroso e a região... Josué, me ajuda, Josué. Tá rouco, então vê outro Josué aqui que não esteja rouco. Vai, quem? Varley, já vem. Aê, um salve de palmas pro Varley. Bora, Josué. Voz de guerreiro, de líder. Abre aspas, Josué. Se tu és um povo numeroso e a região montanhosa de Efraim tem pouco espaço, é o mesmo. A região montanhosa de Efraim tem pouco espaço para tuas famílias. Sobe à floresta, toma uma parte das terras dos perizeus e dos refaíns. Desmata e limpa o terreno segundo as tuas necessidades. O verbo bará, volta. O verbo bará está aqui,
desmata e limpa o terreno, segundo as tuas necessidades. Desmata e limpa o terreno. Pessoal, eles chegaram com uma demanda. Josué mandou eles fazerem o quê? Uma ação. Vai lá e desmata, tem uma postura. Eu já falei isso para vocês da última vez que eu ministrei aqui. Às vezes você está olhando para Deus, lá de baixo, está falando assim: Senhor, fala comigo. E aí Deus está olhando para você lá de cima e falando assim: meu filho, se movimente. Meu filho, dê o passo. Faça algo. Você está esperando uma resposta de Deus e Deus está esperando um posicionamento seu. Daí Josué vai lá e fala: ei, está ali a montanha. Vai, sobe, desmata, limpa o terreno. Segundo o quê? As tuas necessidades. Passa. Antes de ler, olha que interessante. Todas as vezes que você vê um desafio proposto diante de ti, de hoje em diante você vai mudar a sua mentalidade. Diga assim: em nome de Jesus, a minha mente está destravada para qualquer nível de dificuldade, para qualquer nível de embaraço, para qualquer nível de problema que Satanás coloque na minha frente. Abrindo um parênteses aqui na ministração. Quem estava aqui na hora da dinâmica? Alguém aqui, quando eu chegasse aqui, ó. Tinham quantas pessoas? 16 de cada lado, não é verdade? Se eu chegasse aqui e falasse assim: pessoal, vocês vão ter 1 segundo e 82 centésimos para poder passar a bolinha, que no caso era um limão, na mão de todo mundo e conquistar o prêmio final. Quem diria que isso daí ia acontecer? Alguém conseguiria falar que isso seria possível? Sim ou não? Impossível, gente. Vocês têm noção que a equipe que venceu demorou 1 segundo e 82 centésimos para poder passar o limão na mão de todo mundo. 1 segundo. Sabe a maneira que eu estava pensando que poderia fazer? Me dá tua mão aí, ó. Entrelaça aqui o dedo assim, ó. A outra. Assim, ó. Eu imaginei, ó, que todos pudessem botar a mão assim, ó, um do lado da outra, e só soltar a bolinha. Daria 1 segundo. Mas vamos lá, por que essa dinâmica foi feita? Você percebe que quando você chega para Deus com um problema, com uma dificuldade, que na sua cabeça é do tamanho do mundo, Deus ele fala assim: meu filho, destrava. Entenda que o problema que você acha que é grande demais, ele não é. Amém? Os montes de Efraim não são suficientes para todos nós. Além disso, todos os cananeus que habitam nas planícies possuem carros de ferro, tanto que vivem em Bet-Setã, significa casa da tranquilidade, e em suas aldeias, como os que vivem no vale de Jezreel, Deus semeia. O povo, vem para cá, povo, se afasta de Josué. Fica aí, Josué. O povo, para aí, ó. O povo deu o quê? Uma só a pastora tá ligada aí, ó. Uma bora, meu povo, me ajuda, que são 1h30 da manhã. O povo deu uma desculpa. Josué falou assim, ó: vão lá, desmatam, subam a montanha e limpa, e desbrava, e vai e ocupa. E o que é que eles falaram? Por quê? Por quê, Mike? Por que não vai dar certo? Fala, os inimigos são fortes demais. Fala aí, velho. A roda dos carros dele é roda de ferro. O inimigo é grande demais. Passa o versículo. Josué, todavia, assegurou. Ei, Deus está assegurando, receba. Deus está assegurando. Ele falou que vai dar certo, vai dar certo. O que é que Josué falou? Tu és de fato um povo numeroso, e grande é a tua força. Tu não terás uma parte apenas. Entendeu? Lá, o 18. Mas terás toda uma montanha. É verdade que é uma floresta, porém tu a desmatarás e os seus limites mais distantes te pertencerão. Além disso, expulsarás os cananeus, não obstante possuam carros de ferro e sejam muito fortes. Amém? Essa é a palavra de Deus, essa é a ideia do que nós queremos ministrar dentro desse texto. E eu quero focar com você naquela parte ali, ó. Porém tu a desmatarás e os seus limites mais distantes te pertencerão. Mais especificamente no desmatar, no limpar. Limpem o que vocês quiserem e possuam a terra. Todo mundo entendeu o que aconteceu? Amém. Dá uma salva de palmas aí para os nossos atores.
E sendo bem breve com vocês, eu quero tratar sobre 2 pontos. Primeiro, repete comigo, mudar a mentalidade. Mudar a perspectiva. Antes de entrar nesse primeiro ponto, deixa eu abrir outro parênteses que eu achei muito interessante quando eu estava vendo sobre isso. Vocês se recordam de mais alguém na Bíblia que tinha uma mensagem de planificar algo? Quem? João Batista. Eu fiz uma relação muito clara, David. De Josué falando para o povo assim, sobe e deixa reto e planifica a montanha e ocupa aquele lugar. Porque racionalmente, como que eu tenho uma terra que é uma montanha e está toda cheia de árvores? É engraçado, porque lá no Modubim, quando a gente foi, era uma montanha, né? Assim, para você desmatar, e tinha uma árvore de fato. E só quem estava lá no início, meu amigo, você tem noção do trabalho que é para derrubar uma árvore gigante para derrubar. Subiu um senhorzinho lá, tirou um cacho de abelha, caiu, ficou todo picado, deu um calote no bispo, quebrou o tronco da árvore, pega lá a máquina, tira uma árvore. Agora tu imagina uma montanha para você subir e ocupar. E a palavra de Josué é esta: vá e suba, porque é seu, porque a terra é tua. Mas ela não está perfeitinha, ela tem que ser ajustada, ela tem que ser planificada. Olha para o Novo Testamento. Quem que traz essa mensagem? Citando o profeta Isaías. Ei, preparem um caminho. Ei, todo vale será aterrado e planificado. Toda montanha será planificada. Todo desnível no deserto será planificado para que ele venha. Entenda algo. Todas as vezes que é preciso desmatar algo ou limpar algo, ou você conquistar um território, ou o próprio Cristo vir e se materializar e receber, para você receber isso, é preciso de uma disrupção. Algo fora da curva tem que acontecer. Uma disrupção. Seja Josué mandando você destruir algo que parece impossível, seja João Batista falando para você se quebrar por dentro, tirar sua religiosidade e planificar o caminho. Então eu vejo uma relação muito clara, e isso é lindo, porque a Bíblia ela é perfeita. Mas voltando para a mentalidade, mudar a perspectiva. Quando você vai abrir o livro de Tiago, Tiago 1:2, Tiago fala o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Repita comigo, grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. Ei, peraí, pastor, como assim? Eu vou ficar alegre quando eu estiver passando por diversas provações? Diga, sim. Alguém inteligente pode me perguntar, por quê? Peraí, não faz sentido. Como que eu vou... A Bíblia está me dizendo que quando eu passar por diversas provações, eu preciso ter grande alegria. É sério isso? Por quê? Porque assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Josué fala para o povo, pela segunda vez, porque na primeira eles tinham dado desculpa, fala para o povo assim: meu filho, fique alegre. Tá difícil implantar uma igreja naquele lugar complicado, tá difícil abrir uma célula naquele lugar complicado, tá difícil você ganhar a vida da sua família, tá difícil você muitas vezes lutar contra o próprio pecado. Tenha grande alegria, tenha um bom ânimo, porque isso prova a sua fé, e isso te produz perseverança. Alguém já ouviu falar aqui em assistencialismo? Uma política assistencialista? Não vou entrar aqui em partes políticas, mas uma política assistencialista, ela nada mais é do que o governo, ele te dá algo, ele vai te assistir de alguma forma, seja com um benefício, seja com dinheiro na tua mão. Ah, eu estou com um problema aqui, toma meu filho, resolvido. Ah, eu preciso de uma terra, toma meu filho, resolvido. Ah, eu preciso de um bis de chocolate, toma meu filho, resolvido. Ah, eu preciso de um limão, resolvido. Se liga, acorda. Tá olhando para o lado? Ei, política assistencialista. O que o povo queria quando foi falar com Josué? Queria o quê? O assistente? Queria uma política assistencialista. Ei, Josué, me dá a terra. Me dá a terra. Sem você fazer nada. Você ficando paradinho, quietinho. Não. Deus, ele não faz isso. Vocês lembram do pastor Lucas?
aquela palavra, como não lembrar, né? Aquela palavra que ele falou, ela se encaixa como luva aqui. Deus, ele não resolve o teu problema, mas ele te resolve para você resolver o problema. Ou seja, vem, pega a visão. O que é que Josué está falando? Eu não vou te entregar a terra, porque se eu te entregar a terra, eu não resolvi o problema. Eu vou mudar você, eu vou te ensinar e a tua perspectiva vai alterar, porque você não precisa de terra, você precisa de fé. Igreja, nós não precisamos de um templo maior, nós não precisamos de mais pessoas, nós precisamos de fé. Fé. Nós não precisamos que Deus ele venha e entregue as coisas para a gente. Por isso a nossa mentalidade, a nossa perspectiva precisa mudar. Nós não precisamos ser assistencialistas. Deus me dá, Deus me dá, Deus me entrega, e Deus está falando, vai, conquista, faz, tenha fé. Eu não vou te entregar nada, porque senão eu não resolvo o problema. Eu vou mudar você. Isso é lindo, gente. E olha como o papel do líder é fundamental, Pedro. Se não é um líder, se não é um homem de visão, se não é o bispo Vanderlei na nossa vida, se não é o apóstolo Bené na nossa vida, se não é um apóstolo Valdemir na nossa vida, um homem de visão e falar assim, vai dar certo. Se não é o bispo assim para ordenar, vem aqui, João, ordenar esse aqui, ó. Ó os pastores da igreja, ó. Um bonito e outro, né? Não, fala isso não. Um casado e um solteiro, misericórdia. Minha vitória vai chegar. Ei, se não é um homem de visão para olhar para mim e para olhar para ele aqui e falar assim, ó, vai, vocês são pastores. Eu tenho uma perspectiva diferente. Você consegue entender isso? Se não é Josué no povo e falando assim, meu povo, vão lá e conquistem, vão lá e avancem. Se não é um líder para ampliar e para abrir a sua visão. Josué manda eles conquistarem a terra para mudar algo neles. O problema era a falta de fé. E se vocês puderem ler, coloca aqui no telão para mim, Romanos 12:2. Esse texto é muito conhecido. Romanos 12:2. O primeiro ponto que eu estou falando para vocês é sobre o quê? Mudança de mentalidade, mudança de perspectiva. Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. Não. Deixem que Deus os transforme. Pelo quê? Por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Eu agradeço todos os dias quando eu coloco o meu joelho no chão. Senhor, obrigado. Obrigado, porque se eu não tivesse entrado na igreja, a minha mentalidade ela nunca teria sido mudada. Obrigado, Senhor, porque ainda hoje o Senhor tem ampliado a nossa visão, tem mudado a nossa perspectiva de conquista. Sabe, posso abrir outro parênteses aqui? Alguém que assistiu a conferência do Dunamis, ou a última que teve agora? Viu? A primeira oração, Misa, que o Theo ele faz quando pega o microfone. Ele pega o microfone e ele fala assim, uma conferência de 17 mil pessoas, o Dunamis, que é o que é, ele chega e fala assim, Senhor, ainda não desceu ao nosso coração aquilo que o Senhor quer fazer sobre essa geração. Ainda não desceu ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para nos entregar, ainda é muito maior. Olha o nível de perspectiva e de mentalidade que esse homem tem. E às vezes a gente se contenta com algo tão simples. E eu olhei aquilo ali, aquilo ministrou no meu coração, meu Deus. Assim, ele já é um homem de sucesso no mundo espiritual, por assim dizer. Tem uma faculdade, tem uma conferência com milhares de pessoas, conhecido. E a oração dele é essa, Senhor, o Senhor ainda tem mais. O Senhor ainda tem mais para me entregar. Mas por quê? Por conta de uma transformação no modo de pensar. É isso que a gente precisa. Você precisa ser ativado com isso. Você precisa ser impulsionado a mudar essa mentalidade. Isso significa, igreja, enxergar potencial em florestas. Davi era uma floresta. Sim ou não? Sim ou não? Davi era uma floresta, Davi era o mais novo dos irmãos, era pequeno, não era soldado, não era guerreiro, mas foi visto o potencial nele. Moisés era uma floresta. Moisés vai liderar um povo gago, assassino, fugitivo. Sim, ele era uma floresta. Gideão
a menor tribo, 300 homens, mas eu enxergo o potencial ali. Pedro era uma floresta, pescador, talvez o pior discípulo que Jesus teve, negou, traiu, cortou a orelha do soldado, faltou fé para andar sobre as águas, mas Jesus enxergou potencial. Essa é a lógica de Deus trabalhar. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: tu é uma floresta? Bate nele, bate nela aí. Tu é uma floresta? Porque se for, Deus ele enxerga potencial em ti. Mudança de mentalidade, mudança de perspectiva. Vamos para a aplicação prática? Qual é a mudança de perspectiva que nós precisamos ter sobre a nossa cidade, sobre o Nordeste? Muitas pessoas podem olhar para cá, para Fortaleza, e enxergar desigualdade. Podem enxergar no Nordeste desigualdade, correto? Desigualdade, pobreza, criminalidade, falta de educação, prostituição. Se você olha para o seu bairro, para o lugar onde você vive, você percebe isso. E nos últimos anos Deus tem me permitido estar muito próximo desses lugares, sabe? Nas comunidades, nas células, nos lugares que a gente vai. Sim, eu vejo criminalidade. É até engraçado. Cadê o Davi? Tá aí? Como é que tá lá, Cidade Jardim? Tá tranquilo? Esses dias terminou o culto, o Davi assim: pastor, vou conseguir dormir em casa hoje não, vou dormir lá no Senhor. Por quê? Não, porque não tem como entrar lá, é bala, pá, pá, pá. Tenho medo de sair do carro do Senhor e ir para dentro da minha casa e ser alvejado por um tiro. Então bora, mas bora dormir lá em casa. Alguém enxerga uma perspectiva de uma igreja ali naquele lugar? Enxerga, Davi? Dá um glória a Deus, macho. Enxerga? Enxerga. E o líder daquela igreja ali é tu. Uma célula, um projeto social, algo naquele ambiente cheio de mata, cheio de dificuldade, cheio de criminalidade, cheio de droga, cheio de prostituição. E o Senhor estava falando assim, Josué falando para ti: ei, meu filho, vai, conquista, domina, porque é teu. Muda a perspectiva. Onde eu vejo criminalidade, eu enxergo potencial. Onde tu vê prostituição, pobreza, luta, guerra, eu vejo potencial. Eu vejo vidas, famílias, pessoas sendo transformadas. Só precisa de um fora da curva para virar a chavinha, Davi. Amém? Dá o glória a Deus agora, vai, faz teu nome. Amém, Davi? É isso. Bora, Davi. Ei, exemplos práticos. Como eu falei para vocês, sim, foi uma aula para mim. Aquele início ali no Modubim. Quem estava lá no início? No início mesmo. O Gustavo levantando a mão lá atrás. A gente chegou naquele terreno, gente. A gente chegou naquele terreno. O bispo não está aí não, né? A gente chegou naquele terreno. Era um terreno baldio. Era um depósito assim de construção, um negócio horrível. Assim, ninguém da igreja iria falar e olhar assim: bispo, faça uma igreja aqui. Não ia, cara. E o bispo falou: não, isso aqui vai ser uma igreja e tem um potencial. Na prática, nós precisamos ter essa mentalidade. Precisamos de um líder como Josué. E glória a Deus pela vida do nosso líder. Porque se fosse por mim, eu falava: não, bispo, esquece, não tem igreja aqui não. Não tem? Derruba a árvore, derruba a parede, levanta muro aqui, os vizinhos reclamam, esgoto, calçada quebrando. É ou não é, pastor? Dificuldade, a gente que já pastoreou lá, é dificuldade, meu amigo. Mas por quê? Porque enxerga potencial naquilo. Outro lugar, lá no Cidade Jardim, como eu falei, a gente está abrindo uma célula agora no CJ2, onde muitas pessoas olham e veem dificuldade naquele lugar e veem uma floresta para subir. Deus ele fala e diz: vai lá e conquista. Está aqui o David. Está abrindo o quê, David? Aonde? Barra do Ceará. Ei, pessoal, se ativem, se motivem. Sejam assim, recebam uma unção de conquista territorial. Messejana, está lá, Rachel pegou. Está lá, abrindo em Messejana, abrindo na Barra, no Cidade Jardim. Quem da Rosalina aí, os meninos? O que é que Deus tem feito naquele lugar, Varley? Lucas, Michael, o que é que Deus tem feito ali? É loucura, a célula dá 20 pessoas, o pessoal chorando, entregando a vida a Jesus, num ambiente de quê? De criminalidade, de prostituição. Mas por quê? Porque o Senhor está levantando pessoas para mudar mentalidade, perspectiva. Onde viam-se florestas, Deus ele está planificando, está deixando reto. E está mandando nós, cada um de nós, ir lá e conquistar. Cuca, quem já entrou no Cuca do Modubim? Quem já entrou no Cuca do José Walter? Que ambiente é aquele? Só os adolescentes, tá? Tem célula lá, pastor. Que ambiente é aquele, meu irmão? É um ambiente meu e seu para a gente conquistar. Ponto 2, já me caminhando para o final. Trabalho significa combater o bom combate. Volta lá para Josué 17, 18.
abram todo o espaço que desejarem. Eu estou falando para vocês sobre conquista, sobre abrir espaço, sobre desbravar, amém? Ei, quando você olha para o Novo Testamento, eu acho muito legal fazer essa relação. Porque lá em Mateus, o que é que Jesus vai falar? Mateus 11:12, coloca aí, olha a relação. Mateus 11:12. 1, 2, 3. O reino dos céus. E pessoas, na minha versão, o reino dos céus é tomado a. O reino dos céus é tomado a. E os que usam de força se apoderam dele. Você não vai receber uma célula. Deus me entrega uma vida. Deus me entrega uma célula. Deus me entrega a minha família. Não! O reino dos céus, desde a época de João Batista, João sofreu violência. João foi decapitado, a cabeça dele foi servida numa bandeja. É necessário o quê? Guerra. É necessário avançar, é necessário combater o bom combate. O que nós precisamos? Repete comigo. Uma espiritualidade firme, ousada e perseverante. Capaz de sofrer pressão sem recuar. E ao mesmo tempo se apropriar do que Deus já entregou. Quando Paulo, ele chama Timóteo e fala assim: meu filho, combata o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Porque se você não combater o bom combate, se você como líder, como pastor, como alguém que quer viver essa palavra, esquecer que você precisa manter a sua guarda alta e não parar de combater o bom combate, a continuação do versículo, naufragam na fé. Fazendo como alguns dele, ele cita lá 2 nomes, naufragaram na fé. Naufragaram porque esqueceram de combater, esqueceram que é preciso trabalhar. Fé e boa consciência. Os meninos do discipulado, o que é que fé significa? Fé. A fé é o quê? Confiar. Confiar em quê? Confiar no quê? Deus, tá certo, isso aí. Eu entendo que fé nada mais é do que você ter um pensamento positivo. O que é fé? Eu confio. Se eu confio que vai dar certo, eu estou tendo o quê? Pensamento positivo. Pensamento positivo é fé. Acabou. Combater o bom combate, abrir uma célula. Gente, isso muda a perspectiva de vocês. Eu vou abrir uma célula, eu vou abrir um Reconnect. O que significa ter fé? Pensamento positivo, vai dar certo. Ismael, vem aqui. Vem aqui. O Ismael. Homem de Deus. O Ismael, não sei se vocês lembram dele. Ele veio aqui no Adora. Alguém lembra dele no Adora? O Michael lembra. Foi lá na igreja de José Walter, depois do Adora no domingo, aceitou a vida de Jesus e reconciliou. E ele está lá em São José. Minha mãe vinha insistindo, né, vamos lá em São José, minha mãe fez a ponte com ele. E está aqui, um homem de fé. Por quê? Tem um pensamento positivo. A gente foi para Lagoa esse final de semana, fui com os meninos, fomos em 9. A gente fez lá um evangelismo, uma festa com as crianças. Deu o que? Eu acho que umas 40, 50 pessoas. Oramos, crianças aceitaram a vida de Jesus, casais, conversando com o povo e está lá uma ponte. Deus está fazendo algo naquele lugar. Mas por quê? Tem um homem que tem fé, que tem pensamento positivo, que entende o que é combater o bom combate. Dê uma salva de palmas para o Ismael. Tamo junto. Entender o que é combater um bom combate, às vezes você fica assim, ó. Será? O cara veio aqui um final de semana, ele voltou. Pastor, chega aqui, vou fazer um negócio com as crianças aqui. A gente foi lá, ficou lá no casarão, na casa lá do meu bisavô, até brincaram lá. O meu bisavô é o coronel da Hulk. Foi tu sim. E aí, fomos lá, evangelizamos crianças, evangelizamos casais, fizemos um mover lá no lugar. Por quê? Porque entendemos que ter um pensamento positivo, que combater o bom combate e que agir para desbravar lugares que outras pessoas não querem ir, não vão. Aplicação prática, mais uma aplicação prática. Após você mudar a sua mentalidade, essa floresta de problemas não vai sumir sozinha. Josué está falando assim, vão lá, subam a montanha e vocês podem conquistar. Beleza, aí os caras vão lá, sobem a montanha e a floresta ela some sozinha?
Tem o quê? Tem que trabalhar agora. Aplicação prática. Abrir uma célula? Quem aqui já abriu uma célula e fechou? Eu já. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu já abri acho que 3 células que fecharam. 15, 16, 17. Só aqui nós temos 17 células que abriram e fecharam. Olha que loucura, gente. 17 células que abriram e fecharam. Por quê? Muitas das vezes por culpa nossa mesmo, por culpa minha. Por não insistir, por não trabalhar. Chegar lá na célula e uma semana e 2, a pessoa, não quero ir hoje não, tá bom, estou cansado também, não vou não. E você não vai e fecha a célula porque você esquece de combater o bom combate. Ganhou um discípulo? Persista. É longe, é cansativo? Persista, vá. Não sabe como vai ser? Apenas continue. Quem está recebendo essa palavra? Nesse momento final, a gente tem 15 minutos. Eu queria que você ficasse de pé e que a gente orasse com ousadia, com fé e com firmeza, para alcançar esses territórios. O Kelton, ele tem falado conosco, o evangelista Kelton, como líder de expansão, que existem 12 regionais na nossa cidade. E nós precisamos abrir células e abrir igrejas nesses lugares. Não só em Fortaleza, mas no Nordeste também. Pessoal de Beberibe, Caraúbas. Pega isso daqui e ativa, mudança de mentalidade. Nunca mais na sua vida, de hoje em diante, você vai olhar para um problema e vai falar, isso aqui não dá não. Você vai resolver. Porque você vai ter fé. Você vai entender que se Deus te chamou, Ele vai lá e Ele vai te ensinar a fazer o negócio. Salmo 2:8, para a gente orar. Pede-me e eu te darei as nações como herança. Eu estou dando a dica e a guia do que vocês vão orar nesse momento. A Samara está pegando ali atrás, já está se preparando para orar. Pede-me. Repete, vai, Gilberto. Pede-me. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Quando você ajoelhar agora nesse momento, você vai pedir. E o que você pedir, o Senhor vai te entregar. Mas quando eu falo entregar, Ele não vai te dar como um assistencialismo. Ele vai te ensinar e vai te levar a conquistar esse lugar. Você quer o Brasil? Senhor, me entrega o Brasil. Me entrega, Senhor. Me entrega. Você quer o teu bairro? Você quer a tua família? O que você quer? Seja ousado no seu pedido hoje à noite. Senhor, eu quero uma empresa, que nessa empresa eu vou dar emprego para os meus melhores amigos. E todos eles vão ser ricos. Peça. Senhor, eu quero ter uma faculdade. Peça. Senhor, eu quero abrir uma igreja e eu quero que essa igreja tenha 10 mil pessoas. Pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Esse é o momento profético de você mudar a sua mentalidade, de você colocar os teus pés no chão, pedir e o Senhor te entregar. Saindo daqui, saiam com a faca nos dentes para tomar posse, para desbravar, para mudar a perspectiva e para trabalhar. Amém? Glória a Deus. Cadê o pessoal do louvor? Me ajuda aqui. Não sou eu, né, o pessoal do louvor. Se você entendeu, já pode ir orando, meu irmão. Já fecha teus olhos e já começa a tomar posse. Pede-me, deixa na tela. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra como tua propriedade. O Senhor está te perguntando, filho, filha, o que é que você quer ter como propriedade? Lembra que os filhos de José, Manassés e Efraim, chegaram para Josué e falaram assim, ei, tem algo nos incomodando. Está faltando terra. Está faltando terra, a gente precisa de mais propriedade. Josué foi lá e entregou. O que é que está incomodando o teu coração nesse momento? O que é que você precisa? Deus, o Senhor sabe no fundo do meu coração, é isso que está me incomodando. Essa é a minha demanda, coloca diante do Senhor e pede que Ele vai te dar as nações por herança. Aleluia, Jesus.
Comece a orar pedindo aquilo que você deseja. O Senhor vai te entregar como propriedade até os confins da terra. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Nos entrega essa cidade, Pai. Nos entrega essa cidade, nos entrega essa nação. Senhor, nos entrega os jovens. Nós pedimos, Pai, nós temos uma carência, nós temos uma demanda. Senhor, nós queremos avançar. Nós queremos avançar, meu Deus, sobre Fortaleza, sobre o Nordeste. Nós queremos almas, vidas, pessoas. Nós queremos estar em lugares onde outros não estão, Senhor Jesus. Nos lugares mais distantes, nos lugares mais difíceis. Deus, nós queremos ter acesso a pessoas, Pai. Senhor, nos dê as ferramentas para desbravar, para limpar o terreno. Pai, comece a colocar agora na mente de cada um o vigor, a força. Oh, aleluia! Cada território, cada lugar, cada lar, cada residência, Jesus. Cada casa que precisa ser alcançada, cada vida que precisa ser tocada, cada coração que precisa ser cheio. Sim, Senhor, vem, vem, vem.